Salve, salve turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa semana, galera, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica, tá? A gente vai sair daqueles papos lá do nono ano, eu e o Julimar. Vimos que a gente estava dando a mesma matéria junto com o professor de biologia, então a gente deixou para o professor de biologia discutir essa revisão e a gente vai começar a matéria do primeiro ano de física, eu, né, obviamente, e o Julimar a matéria de química do primeiro ano. E eu vou também disponibilizar para vocês, galera, a apostilazinha aí para vocês seguirem direitinho a matéria. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta branca. Bem, galera, a gente vai fazer uma introdução à física, tá? E para isso a gente vai viajar um pouco na história. A gente vai começar lá em Aristóteles e chegar até Galileu. Muitos e muitos e muitos anos aí de história vai passar na sua frente daqui, né, durante esses 10, 15 minutinhos aí do vídeo. Ajeite a cadeira aí, aperte o cinto e bora lá. Galera, a física ela não nasce como física, ela nasce como filosofia natural, né? E o berço dos filósofos, ou o berço da filosofia natural foi na Grécia. É na Grécia Antiga que os camaradas começam a discutir tal filosofia, né? Muito nas mãos desse camaradinho aqui, ó, chamado Aristóteles. Mas antes de eu mostrar Aristóteles, Orlando, por que natural, mano? Porque eles acreditavam que as coisas eram explicadas através dos elementos da natureza: água, fogo, terra e ar. Então era a filosofia em volta desses elementos. E a partir desses elementos os caras tentavam explicar as coisas do dia a dia. Beleza? Então um dos grandes filósofos natural foi Aristóteles, né? Que por volta dos anos 300 a.C., ele começou a discutir, ou começou a criar filosofia em torno dos elementos, beleza? Bom, e uma teoria que ele cria que é interessante, que é a teoria dos corpos graves. Aristóteles acreditava em dois tipos de movimento, galera. O movimento forçado, aquele que você precisava fazer uma força para se movimentar, ou o movimento natural, é aquele espontâneo. Orlando, o que seria um movimento natural? Aristóteles pensava o seguinte: se eu tiro um local da Terra, se eu tiro um objeto da Terra, que é o local natural desse objeto, e coloco ele no alto, se eu soltar, a tendência dele é voltar no seu estado natural. E para ele, galera, quanto maior a massa desse objeto, mais rápido ele retornar ao estado natural. Hoje a gente sabe, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, hoje a gente sabe que pela teoria da queda livre de Galileu, isso não é verdade. Os corpos, quando eles são abandonados de uma mesma altura, eles chegam juntos simultaneamente, se não tiver o atrito. Mas, né, as ideias ela tem que surgir de algum lugar, e Aristóteles surge com essa ideia da teoria dos corpos graves, que o corpo mais pesado, de mais massa, chegaria primeiro ao solo. E ele divide os elementos dessa maneira, galera. Ó, em cima de mim aqui, ó, ele divide a terra como o elemento mais denso, então ele está mais abaixo, depois a água, depois o ar e depois o fogo. O fogo seria o elemento menos denso ou mais leve, muito provavelmente por causa do sol, ou quando você acende a chama da vela, ela sobe, né? Quando você coloca, por exemplo, uma pedra na água, ela afunda. Então a pedra, a água, a terra é mais densa do que a água e por aí vai. Beleza? Então essa foi mais ou menos a lógica de Aristóteles para definir a sequência, né, a ordem dos elementos na natureza. Então Aristóteles ele começa a sua filosofia natural, o berço da filosofia natural, não propriamente dito física, mas também física, matemática, química e outros, né? Ele fala um pouquinho sobre o geocentrismo, que é uma ideia que a gente vai discutir daqui a pouquinho, beleza? Enfim, essa seria a ideia. Ó. Ele acreditava na existência dos 4 elementos básicos, que seria terra, água, fogo e ar, e cada um tinha o seu lugar bonitinho no universo. Ele acreditava no universo organizado, bonitinho, tudo, né, ajeitadinho, beleza? Esse é o Aristóteles. E aí a última falazinha de Aristóteles é essa aqui, ó. Como é que o Aristóteles pensava no movimento? Eu já tinha comentado com vocês, né? Para Aristóteles, o movimento pode ser de duas maneiras. O movimento forçado é aquele que vai ter a ação de uma força. É o caso desse desenho aqui, ó. Um bloquinho sendo empurrado para se movimentar. Mas que Aristóteles presumia que se acabasse a força, o bloquinho ia voltar no seu estado natural. Ele tinha essa fissura, galera, com voltar ao estado natural. O estado natural de um objeto é estar em repouso. Então, se alguém coloca ele em movimento, ele vai voltar em repouso em algum momento, né? E aqui seria o movimento na vertical, ó, que é o movimento de queda livre, né? A maçã chegando primeiro do que a pena, segundo Aristóteles. Segundo Galileu, chegam juntos, ok? Então, esse seria o movimento para Aristóteles.
E aí aparece outro cara, gente, que eu vou falar dele um pouquinho mais à frente, que é o Ptolomeu. Por que o Ptolomeu foi importante nessa jogada? Porque Ptolomeu também fala do geocentrismo. Orlando, o que é o geocentrismo? É uma frente filosófica da época que acreditava que a Terra era o centro do universo. E essa teoria, ela durou muito, mas Orlando, está errado, mas ela durou muito, muito tempo. Ptolomeu, então, ele apoiado a Aristóteles, a galera pagava um pau para Aristóteles, era o grande cara, e o Aristóteles defendia o geocentrismo. Ptolomeu surfou na onda de Aristóteles e desenvolveu a mecânica do geocentrismo, E essa corrente filosófica, como eu disse para vocês, dura bastante tempo até. E aí chega esse cara aqui, Galileu Galilei. Galera, Galileu Galilei, ele promove uma grande revolução na ciência na época. Por quê? Até então, isso aqui, galera, aqui é 1656, 1556, tá? Faltou uns 1556, faltou um 5 ali, foi mal. Nessa época, olha só, Aristóteles antes de Cristo. A galera, Aristóteles, a filosofia de Aristóteles. Aí chega Galileu, e Galileu promove uma revolução, fala assim, mas peraí, tem umas coisas que Aristóteles disse que não faz sentido não, como a ideia da queda livre. Então Galileu foi um grande revolucionário na época, por quê? Porque ele introduz o método científico, ele começa a fazer pesquisa, ele começa a fazer experimento. Antes as coisas eram mais o mundo das ideias, da filosofia, do pensamento, Então ele começa a trabalhar a queda de corpos, lançamento de projétil, e começa a perceber que a física aristotélica tinha alguns erros, principalmente o geocentrismo, beleza? Então Galileu, mostra, você pode ver o gifzinho, Galileu mostra que se os objetos forem abandonados ao mesmo tempo, à mesma altura, eles caem simultaneamente. Esse gifzinho mostra a Lua, porque na Lua não tem resistência do ar, Lá na Lua a gente fala que é um vácuo, ou seja, ausência de meio. A Terra a gente sabe que existe ar, Então o ar acaba tendo uma resistência, e aí faz com que a pena leve um pouquinho mais de tempo para chegar ao solo, mas se eu tirar a resistência do ar, não tem por que a pedra chegar primeiro do que a pena, Galileu demonstra isso através de experimentos. Ele não consegue demonstrar matematicamente, mas por experimentos ele começa a demonstrar. Aí a galera fica meio assim, cara, esse camarada é doido, E ele sofre muita rejeição da galera que seguia as ideias de Aristóteles, Então Galileu ele não consegue introduzir as suas ideias na sociedade muito facilmente, porque os seguidores de Aristóteles estavam fiéis a Aristóteles, e olha que Aristóteles era antes de Cristo, hein, galera? Doideira, E aí essas ideias revolucionárias de Galileu não surte tanto efeito assim instantaneamente, mas vai surtir efeito um pouco mais para frente, Vai esperar um pouquinho de tempo para isso acontecer. E aí chega então o século XVII, que é o século da Revolução. E aí a Europa naquela época começa a acordar para a vida, aos olhos de Galileu. Galileu mostra, galera, vocês estão muito para trás, acreditando em geocentrismo, peraí, Galileu, Aristóteles, calma lá. Então Galileu mostra evidências novas que Aristóteles possivelmente poderia estar errado. Isso causa um tumulto na época? Causa, mas devagarzinho, e com as ideias bem embasadas de Galileu, ele consegue introduzir esse pensamento dentro da sociedade. Então, Galileu começa então a sua revolução, que a gente chama de Revolução Galileana, que a física deixa de ser aquela física só dos pensamentos para a física da prática. Vamos praticar, vamos fazer experimento, vamos deixar o objeto cair, vamos observar. Galileu ele tem uma grande contribuição, galera, que foi ter aperfeiçoado o telescópio. E a partir do momento que Galileu aperfeiçoou o telescópio, ele consegue enxergar além do que a galera enxerga. Ele enxergou muito além do que Aristóteles e muito além de Ptolomeu. E ele começa a pensar, será realmente que a Terra é o centro disso? Será que a Terra realmente é o centro do universo só porque a igreja quer, só porque a igreja católica defende essa ideia? E a gente vai falar isso aqui agora, ou daqui a pouquinho, Mas eu só acabar de falar para vocês a revolução de Galileu, ele então descobre que a Lua não era tão perfeita assim, tem crateras na Lua, Ele consegue descobrir manchas no Sol, consegue descobrir que Júpiter tem Lua, consegue descobrir que Vênus tem fase. Então ele vai investigando o universo e vai colocando todas as ideias de Aristóteles em contraponto.
Aristóteles falava que o universo, que os planetas eram esféricos, a lua esféricazinha, bonitinha, tudo perfeito, né? E aí Galileu demonstra imperfeição, né? A galera começa a ficar assim, pensativa, beleza? Só que naquela época, galera, Galileu vivia na Idade Média e a Igreja Católica, né, no período da Inquisição, acaba que mandava perseguir, até mesmo matar pessoas que eram contra o que a igreja falava. Por isso que eu coloquei aqui, ó, Galileu, cadê ele? O herege, né? Porque de forma ou outra ele enfrentou os dogmas da igreja, e quem fazia isso nessa época era condenado por heresia, né? E um dos dogmas da igreja que o Galileu enfrenta foi o geocentrismo. Que é isso, igreja? Geocentrismo? Você tá doido? O negócio é heliocentrismo, né? E aí ele é condenado, né? Ele é julgado e ele resolve se retratar, falar que ele não estava bem da cabeça para não morrer, porque se ele confirma o heliocentrismo como se ele confirma o heliocentrismo como verdade, a igreja iria matá-lo. Mas se ele fala que ele, né, falou as besteiras, a igreja não fez isso, enfim. Então ele sofre alguma repressão nessa época por parte da Igreja Católica, né? E aí a gente vai falar aqui um pouquinho do geocentrismo, né? Ptolomeu, no século II depois de Cristo, a mando de Aristóteles, podemos dizer assim, ele desenvolve o geocentrismo, né? Ele tem uma mecânica, uma matemática muito bacana para a época. A galera fica assim, nossa, como, né? Como funciona direitinho, né? No modelo de Ptolomeu, os planetas se moviam em círculos e esse círculo girava em torno da Terra, e aí teria a Terra no centro, Lua, Mercúrio, Vênus, na terceira órbita o Sol, troço estranho, né? Mas enfim, era o modelo dele, Marte, Júpiter e Saturno, que eram os planetas conhecidos na época. E esse modelo, galera, foi o mais aceito desde a Antiguidade até a Idade Média, beleza? Da Antiguidade por causa de Aristóteles. Aristóteles falou, beleza. Na Idade Média, tanto Aristóteles quanto Igreja Católica, tá? Então o geocentrismo é a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica defendia o geocentrismo, galera? Ó, Josué capítulo 10, versículo 13. O sol parou e a lua se deteve, até a nação se vingar dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassá, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Então deixa bem claro nessa tradução bíblica que o sol para, e só quem está em movimento pode parar. Então seria a terra parada e o sol se movimentando, né? Então essa era uma dos indícios que a Igreja Católica carregava consigo, né, condenando a galera que defendia outra ideia, que seria a ideia correta do heliocentrismo. Então a teoria geocêntrica dura por quase 14 séculos, quando foi contestada por Copérnico, que elaborou uma outra estrutura do sistema solar, o heliocentrismo. E aí sai Ptolomeu, entra Copérnico, né, do heliocentrismo. Copérnico, ele era ligado à Igreja Católica, galera, ele era cônego da Igreja Católica, ele estuda o heliocentrismo, mas com medo de sofrer repressão da Igreja Católica, ele não escreve, ele não divulga, ele não publica sobre o heliocentrismo, ele deixa tudo guardadinho. E aí antes, né, muito próximo da sua morte, quando ele estava sentindo a sua morte, ele divulgou os seus trabalhos. Vou morrer mesmo, né? Que eu divulgo o trabalho e deixo que a igreja se vira e vem para cima de mim, mas muito provavelmente quando ela vier para cima de mim eu vou estar morto mesmo. Então, né, ele pensou dessa maneira. Então foi importante demais ele ter feito isso, porque esses estudos heliocêntricos de Copérnico caem na mão de Galileu, né? Olha só como é que a estrutura do Copérnico era diferente, ó, muito diferente de Ptolomeu. Ó. Ele dispôs o Sol no centro, e aí na próxima órbita Mercúrio, na próxima órbita você teria aqui o Vênus, ó, Vênus na próxima órbita, a Terra junto com a Lua na terceira órbita, Marte. É muito próximo, galera, mas muito próximo do que a gente tem hoje, né? A diferença é que as órbitas não são circulares de fato, elas apresentam alguma curvatura. Então esse foi o trabalho, esse foi Nicolau Copérnico, que viveu entre 1473 até 1543. Lembrando que o Ptolomeu é de 140 depois de Cristo. Aí você tem lá os seus 14, 15 séculos de ideia errada, né, embasado em Aristóteles e Ptolomeu. E aí, fechando o heliocentrismo, né, e fechando a nossa matéria,
esse confronto de ideias, Galileu vem então para poder resolver esse problema, né? Conhece os trabalhos de Copérnico, dá mais argumentos para esse trabalho virar verdade, como eu disse para vocês, né? Com o desenvolvimento do telescópio. Não foi ele que inventou, mas como ele aperfeiçoou o telescópio, né? A luneta, na verdade, ele começa a enxergar coisas além. Aqui essa charge aqui é interessante, ó, é Galileu mostrando para o Papa que a Lua tem um monte de buraco. A igreja defendia que as esferas celestes eram lisinhas e bonitinhas e redondinhas, né? No caso a Lua seria perfeita, bacaninha, porque Deus criou, então tem que ser perfeito. Aí a igreja fica meio assim, que esse cara tá falando, mano, né? E aí, ó, como consequência desse seu atrevimento, Galileu é julgado pelo Tribunal da Inquisição, tendo como opção negar sua teoria e ser queimado, ou ser queimado na fogueira. Se ele nega, ele vive. Se ele não nega, ele é queimado. Então, obviamente, ele não preferiu morrer, então ele preferiu viver. Ele negou a teoria certa e só em 1922 que a Igreja Católica realmente, beleza, é o sistema solar, é heliocêntrico mesmo. E aí, em 1994, o Papa João Paulo II leu uma carta, né, de pedido de desculpas para Galileu e para todo o pessoal daquela época que sofreu na mão da igreja. Beleza, galera? Então, deixa eu ver se esse é o último slidezinho. Aí tem só as contribuições de Galileu para fechar. Ó. Isso aqui é importante. Ó. Por que Galileu foi tão importante para o heliocentrismo e para a revolução científica? Ele aperfeiçoou o telescópio, a lunetinha. Ele mostra que Júpiter tinha lua, a galera só achava que a Terra tinha lua. Galileu mostra que os corpos celestes podiam sim estar em movimento, quando ele descobre as fases de Vênus, vê que Vênus tem verão, inverno, primavera, aquela coisa toda. Mostrou que do fato da Lua girar em torno da Terra não implicava nada, que a Terra necessariamente teria que estar parada. Ele também mostra que, assim como a Lua, Vênus tem as suas 5 fases, como eu disse para vocês, e Galileu foi perdoado pela Igreja Católica em 31 de outubro. Eu falei em 94, né, galera? Foi em 1992. Na verdade, né, a Galileu não foi perdoado. A igreja pediu perdão formalmente para ele, porque era a igreja que estava errado e não Galileu. Bem, moçada, acho que é o último. Beleza, encerramos nossa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, né, lembra lá de deixar o likezinho aí, inscrever no canal. Agora o Holandão vai virar youtuber. Quem sabe a gente faz umas lives aí de vez em quando. Deixa aí o seu comentário também. Um abraço para vocês, até semana que vem. Não deixe também de resolver as atividades aí que eu vou postar junto com o vídeo. E eu fui, galera!